Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Sônia Rosenthal, vou estar aqui fazendo a apresentação do professor Diego, né? Então, o Diego Alonso, ele estudou aqui, né? Fez biomedicina, mestrado, doutorado no Instituto de Biofísica. Durante o doutorado, ele realizou um período de sanduíche, departamento de virologia, no Instituto de Medicina Tropical em Cuba. Atuou como analista de desenvolvimento de novos fármacos na Biozeus Farmacêuticas, né? E atualmente é professor adjunto do Departamento de Biotecnologia Farmacêutica da Faculdade de Farmácia da UFRJ e lidera o grupo de pesquisa em biotecnologia aplicada a doenças infecciosas e é coordenador de inteligência estratégica da Inova UFRJ. Então, ele está aqui para explicar para a gente, né, a função da Inova e introduzir diversos assuntos para a gente. No final, o ideal é que vocês façam perguntas, né, que tenham uma interação com o Diego. Muito obrigada, Diego, por ter aceito. Obrigado, Sônia. Obrigado, pessoal, por terem vindo. Na verdade, a ideia desse convite surgiu justamente pelo cargo que eu estou ocupando dentro da Inova para a gente trabalhar internamente ao MPB, essa questão de propriedade intelectual, né? Porque é uma coisa que hoje em dia todo mundo ouve falar, mas pouca gente de fato conhece propriedade intelectual, quais são os direitos relacionados à propriedade intelectual e como que isso acontece dentro da UFRJ. Né? Então, a ideia é que essa seja a primeira de algumas, né, aulas em alguns cursos sobre isso para que a gente consiga desmistificar e tornar mais fácil esse caminho, que é um caminho que não é tão difícil quanto parece. Então, a ideia hoje
não importa, mas algum tipo de recurso lá na frente. Porque senão vira um estudo científico, senão é simplesmente uma comunicação qualquer, não é algo tangível. Pode proteger, na verdade deve proteger em mais um lugar, mas só que a proteção ela é no local que você aplica. Então, se eu quero proteger no mundo inteiro, eu vou ter que depositar aquele mesmo pedido em todos os países do mundo. Então, na Europa, eu vou ter que depositar nos países da Europa, nos Estados Unidos, Canadá, China, Japão, etc. Então, vai depender do local que eu depositei. Tem uma questão temporal, então essa proteção ela não é vitalícia. Normalmente ela tem um tempo, que vai variar de 15 a 70 anos, dependendo do ativo de propriedade intelectual que a gente está falando. Isso tudo para dar segurança jurídica contra a exploração por terceiros sem autorização. Então, quando a gente olha aqui no Brasil, a gente tem algumas classificações, né, alguns tipos de propriedade intelectual. E se vocês repararem, cada um dos tipos eles têm uma legislação específica, porque trata especificamente desse tipo. Tá? Então, o direito do autor e conexo, que está na Lei 9.610 de 1998, é o conjunto de legislação que compreende as obras literárias, artísticas, científicas, interpretações dos artistas, intérpretes, execuções dos artistas e executantes, fonogramas, programas de emissão e também programas de computador. Tá? Só que no caso do programa de computador, existe uma outra lei específica para programa de computador. Tá? Mas quando a gente pensa em software aplicativo, ele não está dentro do escopo de propriedade industrial, que é patente no Brasil. Tá? Ele está dentro do escopo de direito autoral. E, por isso, ele tem uma legislação, um mecanismo de proteção completamente distinto. Eu vou comentar sobre ele um pouco mais à frente. Uma outra forma que, para a gente, é mais rotineiro, né, mais comum, é a propriedade industrial, cuja regulação está na Lei 9.279 de 1996, que abrange patente, marca, desenho, modelo industrial, indicações geográficas e etc. Né? E mais recentemente foi incluído também jogos. Tá? E um outro conjunto de propriedade intelectual que a gente chama de direito sui generis, que envolve todas essas outras coisas, né? Cultivares, topografia e circuito integrado, conhecimento tradicional, que é uma coisa muito importante no contexto brasileiro, porque nós somos um país com uma biodiversidade gigantesca e a gente tem muito conhecimento tradicional associado. E cada um desse tipo, desse direito, né, desse ativo de propriedade intelectual, também tem a sua legislação específica. Então, para hoje, eu vou focar muito na parte de proteção industrial, que é a parte talvez mais complexa de todos esses direitos, fora a questão do direito autoral, que foge um pouquinho do nossa expertise aqui no Centro de Ciências da Saúde. Tá? Então, agora vai ser talvez a parte um pouquinho mais chata, que eu vou falar um pouquinho mais de legislação em si. Né? Então, o que a Lei 9.279 de 96 fala? É uma lei super extensa, então ela tem 33 páginas atualmente, então ela regula basicamente toda essa questão e está muito detalhado, é muito claro ali da forma como tem que se fazer, o que é possível, o que não é possível, quais são os direitos que você tem, quais são os direitos que você não tem. Tá? Mas, de um modo geral, ela envolve a concessão de patentes de invenção e modelo de utilidade, concessão de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca, repressão a falsas indicações geográficas, repressão à concorrência desleal e registro para jogos eletrônicos. Vocês sabem o que é um modelo de utilidade? Bom, patente de invenção, imagino que todo mundo conheça. Alguém não sabe o que é patente de invenção? Patente de invenção é aquela que vai proteger um produto ou um processo novo. Tá? Modelo de utilidade é uma coisa mais voltada a desenho. Então, por exemplo, você tem o formato... modelo de utilidade e desenho industrial às vezes estão muito próximos, né? Então, uma coisa pode ser registrada como desenho industrial ou como modelo de utilidade, dependendo da estratégia de quem está protegendo. Porque os direitos são diferentes em cada um deles. Mas o modelo de utilidade é quando você tem um novo desenho, uma nova disposição para algo que já existe. Então, por exemplo, você tem uma cadeira retrátil. Se você faz uma outra cadeira retrátil completamente distinta da que existe no que a gente chama de estado da técnica, ou seja, que é o conhecimento comum que está disponível aí para acesso de todos, ela pode ser protegida como um modelo de utilidade. Tá?
Normalmente é um aprimoramento de algo, mas é alguma coisa física, alguma coisa tangível. Então, por exemplo, um novo desenho de caneta, né? Enfim, e aí nas mais diversas possibilidades. E o desenho industrial também é isso, é um desenho que tem uma aplicação industrial. Então, por exemplo, se você tem uma bobina e aí você faz algum ajuste nessa bobina e ela tem um novo formato, você pode registrar esse novo formato como um desenho industrial. Ou como modelo de utilidade, se você tiver algo mais. Porque o modelo de utilidade ele vai cair nos mesmos requisitos de uma patente de invenção, que eu vou falar mais lá na frente. Uma outra coisa interessante dessa lei é que ela trata da titularidade da patente, né? O que é um inventor e o que é titular da patente? Porque quando a gente fala com o escritório de patente, quando vai depositar no INPI, ele vai pedir exatamente quem são os inventores e quem é o titular. O inventor da patente é aquele que desenvolveu aquele ativo, tá? Mas o titular da patente normalmente é a empresa onde aquele inventor desenvolveu aquele ativo. No caso de um inventor independente, né, o professor Pardal, que faz as coisas no quintal da casa, ele é o próprio inventor e o próprio titular da patente. Tá? Mas, por exemplo, na nossa situação aqui da UFRJ, que somos uma autarquia federal, tudo que a gente desenvolve dentro da universidade, ela é de titularidade da universidade. Tá? Apesar de que os alunos, técnicos, docentes que desenvolveram, eles entram como inventor. Tá? E essa lei também permite que o inventor ele tenha uma parcela dos recursos financeiros obtidos através da exploração comercial dessa patente. Então, isso permite que o inventor ele ganhe, de alguma forma, monetariamente, financeiramente, se aquele ativo que ele desenvolveu, ele chegar no mercado e gerar receita. Tá? Não. Eu vou falar isso mais lá na frente, que aí é uma regulação própria da universidade, porque a lei ela não diz quanto que cada um vai ganhar. Ela permite que as pessoas ganhem. Então, e também delimita, por exemplo, o empregador privado do público. Então, no privado, está muito claro lá que é titular da empresa. E ela vai remunerar o colaborador caso ela queira. Normalmente não colabora. Eu já passei por essa situação. Quando eu trabalhava na Biozeus, no primeiro dia de trabalho, eu tive que assinar um termo dizendo que eu abria mão de toda eventual produção intelectual lá de patente que eu gere na empresa, porque aquilo fazia parte da minha atividade. De fato, eu tenho 10 ou 12 patentes depositadas no mundo inteiro, concedidas, mas que eu não ganho absolutamente nada por isso, porque eu cedi os meus direitos de inventor. Mas eu estou como inventor da patente, mas ela é de titularidade da empresa. Já que na universidade é diferente. Também tenho patente aqui pela universidade, o qual eu sou inventor. E se essa patente for licenciada, for explorada, eu tenho direito a uma porcentagem desse valor que é repassado para a universidade. Tá? Mas depois eu explico melhor. Se eu esquecer, você me fala. Não vou esquecer porque está no slide, mas enfim. Então, isso é importante a gente deixar claro, porque muitas vezes confunde, né? Então, o papel do inventor do papel do titular. Sendo de titularidade da universidade, a universidade ela tem poder de negociar isso à revelia do inventor. Tá? Então, uma vez que a universidade deposita, por exemplo, uma patente, ela chega lá na Inova, e eu vou falar quem é a Inova lá na frente, a gente, como sendo um órgão da universidade, né, a unidade responsável por tratar da propriedade intelectual da universidade, a gente pode negociar esse ativo, independente do professor querer ou não. Normalmente, a gente não faz isso. Tá? Normalmente, a gente trabalha na parceria, mas o direito de negociar é da universidade, não é do inventor. O inventor ele vai ganhar uma parcela daquilo que foi negociado. Tá? Bom, e para ser patenteável, ela precisa, né, esse ativo, esse invento, ele precisa atender a 3 requisitos, que são os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A novidade é óbvio, né? Ela precisa ser novo. Se alguém desenhou uma cadeira retrátil antes, você não vai conseguir proteger uma cadeira retrátil, porque alguém já fez isso antes. Agora, a atividade inventiva, ela é um critério extremamente subjetivo. O que a lei diz? A lei diz que a atividade inventiva na verdade, refazendo a frase, uma tecnologia, um invento, ele possui atividade inventiva caso um técnico versado no assunto não consiga chegar nas mesmas conclusões com base no estado da técnica. Em outras palavras, com base no que eu acho no Google,
e em qualquer outra plataforma de pesquisa, uma pessoa que entende minimamente do assunto, ela não seja capaz de chegar no mesmo resultado que você. E aí está aí o grande papel do analista de patente, do examinador de patente. Ele precisa se colocar, ele como um técnico versado no assunto, ele precisa se colocar nesse papel. Para eu chegar nesse resultado aqui que eu estou pedindo, a reivindicação lá, o direito de exploração, de propriedade, qualquer pessoa com nível médio de conhecimento conseguiria chegar no mesmo resultado? Se ele julgar que sim, essa patente não atende aos critérios de atividade inventiva. Mas se ele entender que não, essa patente atende aos critérios de atividade inventiva. O que gera muita confusão, normalmente, porque como é uma coisa subjetiva, isso depende muito de quem está examinando, depende muito das bases de dados que está buscando, isso depende do país, né? Porque, enfim, depende do conhecimento. Vai que o analista é bioquímico e pega uma patente bioquímica. Obviamente, ele vai ter um conceito ali acima de um técnico versado no assunto de nível médio. E aí, obviamente, o que é óbvio para ele não é óbvio para a grande maioria. Mas a parte boa é que a lei permite que haja uma troca, né? Então, toda vez que o examinador dá um parecer, seja ele positivo ou negativo, existe o direito de resposta. Então, se o inventor entender que aquilo está exagerado ou que aquilo não está correto, o entendimento foi deturpado, ele pode escrever por escrito os argumentos dele e isso vai ser avaliado. E existe também o direito de ser avaliado por uma segunda pessoa, um segundo ou terceiro analista, caso, em alguma etapa do processo, entenda que existe ali uma questão pessoal, ou que, enfim, que não esteja atentando contra a lei. E a aplicação industrial é o seguinte, ela precisa ser escalonável e precisa ser produzida em escala e ter uma aplicação direta ou indireta em alguma coisa, em algum segmento do mercado. Tá? Então, essa é uma coisa meio óbvia, né? Por exemplo, um chapeuzinho de celular que o Uber pode botar em cima do telefone para não pegar sol, isso não tem aplicação industrial, né? Mas qualquer outra coisa que possa vir, por exemplo, se tornar um fármaco, uma molécula que possa se tornar um fármaco, a molécula em si, ela não tem uma aplicação direta, mas se for desenvolvida ao longo dos anos, ela tem um potencial de se tornar um medicamento. Então, tem aplicação industrial. Tá? Agora, o que não é considerado uma invenção, ou seja, que não é passível de ser protegido. Todos esses 9 itens aqui. Então, por exemplo, descobertas, teorias, métodos matemáticos não são passíveis de proteção. Tá? Ideias, esquemas, princípios, métodos comerciais contábeis, obras literárias, porque obras literárias está sobre uma outra legislação, uma outra regulação. Programas de computador não é, no Brasil não é entendido, como patente, sim como registro de software, que tem uma legislação separada. Regras de jogo, apresentação de informações e uma coisa muito interessante na nossa área bio, né? Técnicas e métodos operatórios cirúrgicos, métodos terapêuticos, métodos diagnósticos. Isso é uma questão bastante interessante, porque eu não consigo proteger, por exemplo, um método para diagnosticar uma doença. Eu consigo proteger o dispositivo usado no método para proteger, para diagnosticar uma doença qualquer. Então, existem algumas questões que elas não são muito claras, e aí a gente precisa usar de algum artifício de escrita para a gente conseguir algum tipo de proteção. Mas, no Brasil, não é possível proteger método. Por exemplo, técnica cirúrgica. Técnica cirúrgica, ela não é passível de proteção. Então, ela é entendida como um conhecimento comum enfim, da humanidade, do estado da arte. Então, ela não pode, ninguém pode ter direito sobre uma técnica operatória. O que, de certa forma, é interessante. Imagina, se o cara que descobriu o Western blot, não é operatório, né? Mas, enfim, uma técnica de laboratório fosse protegido, ninguém poderia fazer o Western blot. Porque só quem pagasse lá um royalty para ele teria direito de usar essa técnica. Tá? O processo. Mas aí é o processo. É o processo. E o que é um processo? Pode ser o processo de produção de uma proteína, o processo de obtenção de uma molécula. Exatamente. Exatamente. Então, muitas vezes. Tem algumas artimanhas. Uma questão muito interessante relacionada à propriedade intelectual é que propriedade intelectual é diferente de artigo científico.
Artigo científico ele tem um script a ser seguido, né? Mas a patente, apesar de você ter um script de forma, eu normalmente comparo com um jogo de war. Ele é muito mais estratégia do que forma. Porque a forma é fácil você adequar, mas a estratégia ela tem que vir desde o início, porque a forma como você desenha a sua patente, como você monta o seu quadro reivindicatório, primeiro, pode te dar mais chance de concessão. Isso, qual é o objetivo disso tudo no final? Só para fazer um paralelo. A gente está falando o quê? De um conjunto de direitos de propriedade, certo? Que vai impedir terceiros de explorar comercialmente aquilo que é seu. Então, o que você quer de trás disso tudo, né? Qual é o fundamento principal? Além disso, você quer impedir que os outros façam a mesma coisa que você. Então, o que você puder fazer numa patente para complicar a vida do outro, melhor para você. Então, quanto mais intrincada ela tiver, quanto mais abrangente ela tiver em termos de proteção, melhor. Porque isso impede concorrência. Porque, no final das contas, a gente quer dinheiro. É isso. Dinheiro move o mundo. Uhum. Então, aí isso tem a ver com o tópico 9. Aqui, ó. Todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que delas isolados, inclusive genoma, germoplasma de qualquer ser vivo natural e processos biotecnológicos naturais, não pode ser protegido. No caso da enzima, se for uma enzima isolada, você não pode proteger. Agora, se você usou uma enzima sim, da biodiversidade, né, extraída de um organismo qualquer, e você alterou ela geneticamente, você fez uma introdução de biotecnologia ali, de engenharia genética, produziu de forma recombinante, você consegue proteger. Só que você não protege a enzima, você vai proteger o gene e a sequência de aminoácidos dessa enzima quando for possível. Tá? E fala, Adri. Não pode. Uhum. Não. Não. O que a gente faz com o produto natural? O produto natural em si não pode porque ele entra dentro desse critério aqui de não patenteabilidade. O composto você não pode proteger, mas você pode proteger uma formulação contendo o composto. Então, normalmente, quando a gente trabalha com produto natural, se ele for isolado, extraído diretamente da natureza, é mais complicado, você precisa formular. Agora, se ele for um insumo para uma semissíntese, então, por exemplo, você usa, sei lá, agora esqueci o nome, trabalho com isso, esqueci o nome de um núcleo. Ácido salicílico. Aí você usa isso e faz várias modificações nas cadeias laterais dele e gera uma outra molécula. Aquele processo e aquela molécula final, se ela não for, né, se ela tiver novidade e atividade inventiva, você consegue proteger. Ainda que o core central ou o processo inicial tenha vindo, seja extraído diretamente da natureza. Tá? Eventualmente consegue. Consegue se você provar que tem atividade inventiva. O que acontece hoje em dia, principalmente para composto sintético, e para químico medicinal, né, é que é tudo muito óbvio. Então, você trocar uma hidroxila por um flúor, por um bromo, por um cloro, é uma coisa que qualquer químico medicinal consegue fazer isso. Agora, mas obviamente isso tem que estar aplicado à aplicação industrial, ou seja, se você fazer essa substituição e você manter o mesmo objetivo. Então, estou fazendo essa modificação para tratar câncer. Então, se você faz essas alterações e a molécula continua apresentando atividade contra o câncer, é óbvio, sim, é uma substituição óbvia. Agora, se você pegou aquilo, colocou milhares de anéis em volta, e a sua atividade contra o câncer melhorou muito, ou reduziu toxicidade, ou, enfim, melhorou farmacocinética, farmacodinâmica, a princípio não é uma coisa óbvia. Então, você trocar um radical polar por um apolar e você ter uma melhora de atividade não é algo que você espera. Então, assim, não seria uma substituição, por exemplo, óbvia.
E aí, nesse caso, você conseguiria. Tá? Sônia. Não, 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 não. Assim, isolado diretamente, não. Assim, hoje em dia, na maioria dos países, né, signatários do acordo internacional, não pode. Mas nos Estados Unidos podia até pouco tempo atrás. Então, o que era, na verdade, uma estratégia que o Brasil sempre reclamou muito é isso. As pessoas de fora vinham aqui, isolavam produtos naturais, descobriam moléculas maravilhosas, não protegiam no Brasil porque sempre foi proibido, mas conseguia proteger nos Estados Unidos. Então, a gente perdia, né, tecnologia nossa, porque no final das contas a biodiversidade é nossa, pertence a gente. E aí isso foi discutido muitos anos e hoje em dia não pode mais. Mas, obviamente, a legislação para isso nos Estados Unidos é mais frouxa do que a nossa aqui no Brasil. É. Não, esse item tá na original. Não, esse está na original. É. O que entrou mais recentemente foi uma parte que eu nem trouxe, que é a questão do licenciamento compulsório, que foi uma discussão gerada lá no governo Fernando Henrique, quando ele quebrou a patente para os genéricos. E aí isso que entrou, isso é bem recente, mas fora isso, isso é da legislação inicial. Agora, a lei diz muito bem o que pode ser patenteado, mas também o que não pode ser patenteado. O que não pode ser patenteado em hipótese alguma? Uma coisa que é muito óbvia, né, que é o que for contrário à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde pública. A questão da moral e bons costumes é meio discutido, mas, enfim, em teoria não pode. Tá? Substâncias, matérias relacionadas a bombas atômicas, né, a material bélico, não pode. E aí, de novo, né, toda ou parte de seres vivos, e aí tem uma exceção, exceto micro-organismos transgênicos que atendam aos 3 requisitos de patenteabilidade que não sejam mera descoberta. Então, por exemplo, você pega um micro-organismo, isola ele da natureza, altera o genoma dele para produzir uma enzima que seja um pouquinho mais funcional. Talvez esse tipo de modificação ou pode ser uma descoberta ou pode não ser óbvio. Mas se você pega, insere um gene de humano, sei lá, de um outro bicho qualquer, bota naquele micro-organismo. Isso melhora, por exemplo, resistência à praga, no caso de planta, ou que ele passa a ter uma atividade ou uma função que antes ele não tinha. Isso pode ser patenteado, porque isso entra dentro desse aspecto de biotecnologia que é organismo transgênico. Tá? E aí tem nesse parágrafo único embaixo essa questão, né, mais clara. Uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. Então, quando você pega, sei lá, um gene de mamífero e coloca numa planta, não é uma coisa que você vai ter ali uma... Estou falando exemplos bem esdrúxulos, tá? Só para clarificar. Não é uma coisa que você espera naturalmente. Agora, é um gene de uma planta que colonia... de uma levedura, de um fungo que infecta ou que coloniza a planta. Essa transferência é possível de acontecer, então talvez não seja tão óbvio assim, talvez não atenda aos critérios de patenteabilidade. Tá? E uma outra questão, a questão do tempo. Né? Então, aqui no Brasil, qualquer patente de invenção ela tem um prazo de 20 anos de vigência, ou seja, o Estado, o Brasil, garante ao inventor por 20 anos a exclusividade do direito sobre aquela tecnologia. E no caso do modelo de utilidade, 15 anos. E por que isso é importante? Porque isso está dentro daquele escopo de proteção. Então, se você inventa alguma coisa hoje, essa coisa é concedida lá na frente pelo INPI, você sabe que você vai ter 20 anos da data de depósito que aquele negócio vai ser exclusivo seu. E depois disso, Diego? Depois disso vira estado da técnica. Né? Então vira conhecimento comum e qualquer pessoa consegue explorar aquela tecnologia sem a necessidade de te dar satisfação. Tá? E aí vem uma outra questão muito interessante. Né? Quando a gente deve proteger? Por que a gente deve proteger? É interessante a gente proteger? Por quê? Porque coisas que são conhecimento só nosso e que ninguém mais detém, que é o nosso diferencial, talvez não seja interessante a gente proteger via patente. Por quê? Porque a partir do momento que eu protejo, eu tenho que descrever
num documento, como que eu cheguei naquele processo, naquele produto, né, aquele alvo de proteção, e uma vez que eu deposito, eu tenho, obviamente, concedido, eu tenho a segurança por 20 anos. E depois de 20 anos? E se eu for dono de um negócio? A minha empresa vai durar 20 anos, eu só vou poder comercializar o meu produto com exclusividade por 20 anos? Será que isso é interessante? Às vezes sim, às vezes não. E aí, não sei se agora, mas lá na frente eu vou falar um pouquinho de outras formas de proteção intelectual. Tá? Mas no caso, por exemplo, da indústria farmacêutica, é muito interessante, porque a indústria farmacêutica em si ela é baseada em patente. Né? Só que aí vocês perguntam, pô, Diego, mas para você, desde o momento que uma molécula é descoberta até que ela chega na prateleira da farmácia, isso demora no mínimo 15 anos. Então, quer dizer que a empresa só vai ter 5 anos de exploração comercial exclusiva? Não. Por quê? Porque a indústria farmacêutica ela é muito esperta e tem muito dinheiro. Então, ela faz, ao longo das etapas de desenvolvimento de um produto, dezenas, às vezes até centenas de patentes, em datas diferentes. Então, pode acontecer, por exemplo, quando um medicamento novo chega no mercado, a patente do produto, aquela originária, já tem até expirado. Mas ele vai ter aí um conjunto de outras patentes que vão segurar a exclusividade comercial daquele produto. Por quê? Porque para um concorrente fazer a mesma coisa, ele vai esbarrar em algum item protegido dessas milhares de patentes que ela deposita. E aí ela consegue postergar por muito mais tempo, né, às vezes mais 5, mais 10 anos, aquele produto com exclusividade e pedindo que concorrentes façam algo parecido. Tá? Então, tem que pagar. Eu não ia falar disso não, mas tem que pagar. Então, o depósito de patente em si ele é muito barato. Ele custa talvez menos de R$ 100, ou em torno de cento e poucos reais. Mas só que você paga várias taxas ao longo do período. Então, você paga a taxa de depósito, que é ínfima, mas você paga a taxa para análise, a taxa para manter, caso seja concedida, você paga a taxa de análise, caso tenha vindo algum critério do INPI para ser argumentado, você tem que pagar outra taxa, você paga uma série de taxas. Então, ao longo do período de vida útil de uma patente, acaba saindo uma coisa bem cara. E isso é multiplicado pelo número de países que você tem essa patente depositada. Então, se você depositar só no Brasil, você tem um custo. Se você depositar nos Estados Unidos, você vai ter o custo Brasil mais o custo Estados Unidos. Se você depositar na Europa, custo Brasil, Estados Unidos e Europa. E na Europa é mais interessante ainda, porque você inicialmente deposita na União Europeia. Mas depois você pode escolher os países dentro da União Europeia que você quer ter a proteção. Então, você multiplica pelo número de países da União Europeia que você quer proteger. Então, assim, acaba que é uma estratégia muito cara. Tá? Só para vocês terem ideia, eu estava fazendo um levantamento essa semana lá na Inova de quanto custaria uma patente nos Estados Unidos. Ela, do início do depósito até o final da concessão, deve estar em torno de US$ 30.000. Tá? Mas esse é o custo de manutenção enfim, direto do USPTO. Mas fora isso, você tem o custo de escritório, custo de agente, porque você não consegue lidar diretamente, você precisa ter um intermediário. Então, esse valor ele acaba sendo multiplicado aí em algumas... Aqui no Brasil, sabe que eu não sei? Porque aqui no Brasil deve ser algo em torno disso em real, mais o custo do escritório. Então, só para vocês terem noção, hoje, pela Inova, a gente gasta em torno de R$ 4.000 busca e redação de patente, fora as taxas do NPI. Tá? Exato. Então, tem uma questão dessa, né? Então, assim... E aí vai muito da estratégia, né? Depois eu vou falar um pouquinho, me lembro de falar isso mais lá na frente quando eu falar da Inova, nossa forma de pensar atual, né? Da nova gestão. Sim, não é qualquer ativo que vale a pena você manter. Vale a pena você manter aquilo que você tem expectativa de transferência. Porque a gente entende, como ente público, que quem tem que pagar essas taxas todas é a empresa privada que vai desenvolver. Porque a gente não tem na nossa missão, a gente não tem no nosso KNAI da universidade, produção e comercialização. Nós somos uma instituição de ensino e pesquisa. Né? Então, nem que a gente quisesse. Né? Tem muita gente aí que quer produzir, fica falando, vou produzir aqui na universidade, vou vender. Mentira, não pode.
né? A procuradoria vai embarrear porque isso não está dentro da missão da universidade. Mas está na missão das empresas. Então, assim, a gente mantém aquilo que a gente acha que vai conseguir transferir. Tá? Então, a estratégia é essa. Se você acha que você tem uma coisa que não vai dar valor, não vai dar retorno, para que você vai proteger? Inclusive, talvez esse seja um dos critérios que você possa usar outras formas de proteção intelectual, que a gente vai falar daqui a pouco, eu acho. Sim, iremos. E é aquilo que eu tinha comentado anterior, titularidade e inventor, né? Então, a própria lei da propriedade industrial, ele fala que a invenção e modelo de utilidade pertence exclusivamente ao empregador, ou seja, ao titular daquela patente. E será assegurado ao inventor, na forma de condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere esse artigo, e a gente está falando de entidade da administração pública, direta, indireta, fundacional, federal, estadual, municipal, ou seja, autarquia, que nós somos, o FRJ, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido de patente a título de incentivo. Então, aquilo que eu tinha comentado anterior está aqui no artigo 88, 93 e o parágrafo único desse artigo. Tá? Até aqui tudo bem? Então, assim, obviamente eu não falei de tudo que a lei prevê, como eu comentei logo no início, é uma lei muito extensa, mas isso daqui talvez sejam os pontos principais de propriedade industrial. Agora, programas de computador. Já começa diferente que o programa de computador, aplicativo, software, seja lá o que for, que é muito comum ser desenvolvido aqui no MPB, né? Sempre um aplicativo para melhorar o processo, enfim, análise, etc. Bom, primeiro vocês têm que entender que isso é um ativo de propriedade intelectual. Tá? Então, apesar da gente entender que isso faz parte da dissertação, é um produto e etc., não é só gerar dissertação, aquilo precisa ser protegido, porque aquilo é propriedade intelectual de vocês e da universidade. Tá? Só que não é patente. No caso do programa software, é apenas um registro. Tá? Por quê? Porque é a mesma forma do que se você protege um direito autoral. Você não precisa criar, né, um documento com provas de que aquilo funciona, né, com demonstrações dentro daquele script de uma patente de invenção, modelo de utilidade. Simplesmente você vai ter que, obviamente, dar um relatório lá com o código-fonte daquele aplicativo, mas aquilo, diferentemente da patente, ele fica sob sigilo guardado lá no NPI. E ele não necessariamente precisa ser publicado ou exposto para todo mundo. Tá? Então, é isso. Né? O programa de computador ele tem as mesmas regulamentação de uma obra literária. E, diferentemente da patente, os direitos relativos a um programa de computador ele tem um prazo de vigência de 50 anos e não 20. Tá? E isso é passado para a geração, tá? Para os herdeiros. Então, você desenvolveu, enfim, faleceu. Os herdeiros eles têm direito a exploração comercial daquele programa de computador. Tá? E, para qualquer pessoa que queira usar esse programa desenvolvido, ele precisa ser licenciado, ou seja, ele também é submetido a um processo de licenciamento. Só que o processo de licenciamento de um programa de computador ele é muito mais tranquilo, ele é muito mais soft em termos de contrato, de cláusulas, do que um de patente. Tá? Porque muitas vezes, diferentemente da patente, que você negocia com exclusividade, ou seja, para um único interessado, o software você pode licenciar para várias pessoas ao mesmo tempo. Não existe nenhum impedimento quanto a isso. Tá? Enfim, e diferentemente da patente, no caso de alguém usar um programa de computador registrado sem a devida autorização, existe uma pena de detenção. Então, no caso da patente, se alguém infringe aquela patente, o que vai acontecer? O dono da patente vai acionar aquela pessoa que explorou comercialmente aquela tecnologia judicialmente. E o que essa pessoa vai fazer? Vai ter que te pagar parte do quanto ela ganhou. Ponto. No caso do programa de computador, por estar dentro da lei de direito autoral, se alguém violar os direitos do autor, ele pode ser detido. Tá? Sem contar, obviamente, no retorno financeiro, na parte financeira que decorre da exploração comercial. Tá? Então, essa reclusão pode ser de 6 meses até 4 anos ou multa. Tá?
Então, você é acionado criminalmente na justiça. Então, é completamente diferente, tá? Enfim, essas são as únicas formas de proteção? Não. Existem outras formas de proteção que não necessariamente envolvem um registro ou um depósito no INPI, que são as mais conhecidas, como, por exemplo, o know-how. E todo mundo sabe um exemplo claro do know-how, que é a fórmula, né, da Coca-Cola, né, do corante da Coca-Cola. Então, aí volta aquela questão que a gente tinha comentado, né? Quando que vale a pena você depositar, proteger formalmente, quando não vale a pena você proteger? Usem o exemplo da Coca-Cola. Se a Coca-Cola tivesse patenteado a fórmula do xarope, ela só teria exclusividade sobre aquela fórmula por, no máximo, 20 anos. Quantos anos existe a Coca-Cola no mercado? Alguém já foi possível de fazer uma outra Coca-Cola integralmente, com o mesmo sabor, da mesma forma? Não. A Coca-Cola ela conseguiu manter essa receita sob sigilo industrial. Só que, como é um sigilo, você tem todas as questões relacionadas ao sigilo. Primeiro, você não tem nenhum direito legal sobre isso. Então, você precisa garantir que as pessoas que têm acesso àquela informação não comentem aquela informação com outrem. Se ela comentar, acabou-se sigilo. Tá? Inclusive, foi um caso de uma empresa que agora eu não lembro qual que ela tinha uma etapa chave do processo sob sigilo, e aí um ex-funcionário que como é que se fala? Detinha essa informação, ele foi dispensado e acabou falando com o competidor. Nesse caso, foi provado pela empresa que ele era um dos únicos que detinham e ele agiu de má fé. Então, ele foi processado, ele foi condenado, ele teve que pagar, não sei se foi preso, mas enfim, ele teve uma condenação. Mas é difícil, né? Como é que você vai provar que aquilo era um segredo? Então, é mais complicado. Então, o grande problema do segredo industrial é isso. Quanto mais pessoas sabem daquele segredo, menor é a chance dele se manter segredo, tá? Mas, obviamente, existem uma série de estratégias para você manter um segredo segredo. Então, por exemplo, ninguém sabe a fórmula completa. Então, pessoas-chave conhecem partes do processo. Então, ninguém nunca vai saber integralmente. Mas é muito frágil, concorda? Por outro lado, enquanto a Coca-Cola conseguir manter esse segredo, ela se mantém como Coca-Cola única, hegemônica no mercado. Tá? A outra questão é o segredo de negócio. Então, por exemplo, no caso da Coca-Cola, é a fórmula. Mas muitas vezes uma empresa, e isso dentro da universidade é muito raro de acontecer. A gente na Inova, a gente estimula alguns casos especificamente a manter em segredo industrial ou então manter know-how. Por quê? Porque são coisas muito específicas, processos muito específicos, principalmente relacionados à indústria de óleo e gás, que é muito competitiva, enfim, é muito agressiva nesse sentido de inovação. Mas fora isso, aqui dentro da universidade é muito difícil a gente manter segredo industrial, o know-how. Na verdade, o know-how não. O know-how a gente consegue até comercializar, esquece que eu falei, mas a parte do segredo. Né? Então, o segredo de negócio seria essa questão da forma, mas também pode ser uma questão de processo. Então, se eu sou uma indústria que produz um carro e, sei lá, o meu carro ele é o principal competidor no mercado, é o que vende mais. Só que os outros não conseguem chegar na mesma coisa que eu porque existe um pulo do gato ali que só eu tenho. Então, esse pulo do gato eu não divulgo, porque a partir do momento que eu divulgar, eu vou perder o meu diferencial. E no caso das empresas, também tem uma questão do tempo de liderança. Né? Então, aquelas empresas que chegam primeiro num segmento de mercado são aquelas que vão criar marca, né? Vão criar uma história ali e elas vão estar sempre sendo as líderes de mercado, porque as pessoas vão acabar preferindo comprar dessa marca a outra marca mais recente. E isso garante uma superioridade dessa empresa sobre as outras. Na verdade, tudo que eu falei da Coca-Cola estava relacionado a segredo de negócio. O know-how, na verdade, é um conhecimento de aspecto prático. Tá? Então, por exemplo, a Sônia ela tem um know-how em fungos e leveduras que pouquíssimas outras pessoas têm. Então, isso é um ativo de propriedade intelectual dela. Então, quando, por exemplo, se a Sônia
desenvolver, estou te usando como exemplo, tá? Desenvolver uma levedura geneticamente modificada para usar whatever. Ainda que ela proteja essa levedura, talvez a pessoa que está licenciando essa levedura ou o uso dessa levedura para alguma coisa não vai conseguir explorar sem que a Sônia esteja ali presente numa etapa inicial do processo para transferir o conhecimento dela. Porque uma coisa é o texto escrito, uma coisa talvez seja uma célula, mas como é que vai manter essa célula? Porque às vezes tem um pulinho do gato, né? Você passa 3 dias, tira, dá uma chacoalhada, bota de volta, que você tira e dá uma chacoalhada não está descrito. Mas é um conhecimento que ela adquiriu ao longo do tempo, com a expertise dela, errando e acertando. E até que ela teve a sagacidade de entender que essa chacoalhada faz toda a diferença. Então, isso é o que a gente chama de know-how, que é um conhecimento específico, prático, sobre um processo ou um produto que só determinadas pessoas têm por conta do tempo investido naquele desenvolvimento. Então, isso também é um ativo de propriedade intelectual. Então, aqui na UFRJ, muitas vezes, quando a gente vai fazer um licenciamento de uma patente, a gente, na verdade, o nosso intuito não é licenciar a patente. O nosso intuito é licenciar o know-how. Porque, às vezes, o know-how tem muito mais valor do que a própria patente em si. Porque a gente entende que aquela é uma técnica tão específica, que, ainda que a gente licencie de graça, a pessoa não vai conseguir implementar ou desenvolver aquilo. Vai precisar do pesquisador, porque o pesquisador que vai ter o conhecimento de fato necessário para aquilo avançar. Tá? Para aquele por conta da marca, né? Por conta do histórico daquele produto. Sim. Com clavulanato, sim. Você vai no Clavolin porque é o brand, sim. É, sim, sim, exato. Isso para tudo. Por exemplo, você tem um Jaque e você tem um Volkswagen. Os dois são no mesmo preço, às vezes o Jaque até tem mais, né, acessório, mais, né, tecnologia, mas você vai comprar qual? Provavelmente o Volkswagen, porque ele já tem um histórico de ser um carro bom. Né? O outro não, o outro pode ser um carro igualmente bom, não sei, não tenho Jaque, nunca tive, nem desejo ter, nada contra, tá no YouTube, então a gente tem que fazer o esclarecimento. Mas, enfim, tem um histórico de mercado, um tempo, né, enfim, que isso faz uma diferença. Tá? Obviamente são exemplos aqui, só fazendo uma ressalva, são exemplos meio esdrúxulos, exagerados, não necessariamente condiz com a realidade de fato. E agora a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: a gente já entendeu um pouquinho sobre propriedade industrial, propriedade intelectual. Como que a gente faz isso na UFRJ? Então, acho que essa é a grande pergunta que eu preciso responder hoje. Mas, para isso, eu vou voltar um pouquinho no tempo, tá? Só para a gente ter uma contextualização. Bom, a nossa Constituição é de 1988. Tá? A lei da propriedade industrial ela só saiu 10 anos depois da nossa Constituição. A lei de inovação, porque a gente não consegue falar de propriedade intelectual sem falar de inovação. Por quê? Porque a gente está gerando um invento, um ativo, uma tecnologia nova. Né? Então, assim, você tem toda uma questão de inovação por detrás daquilo. Mas a lei de inovação, ela só saiu em 2004. Então, vejam bem, a gente tem quase 20 anos de diferença de tempo, desde a nossa Constituição até a primeira legislação sobre inovação, ou seja, aplicação prática da propriedade industrial. Aqui no estado do Rio de Janeiro, em 2008, e o termo inovação, ele só entrou na nossa Constituição em 2015. Vejam bem, quando você olha a Constituição de 88, vai estar lá: as universidades podem fazer ensino, pesquisa e extensão. Onde é que está a inovação disso? A inovação só entrou na emenda constitucional 85/2015. Se você olhar hoje, a nossa Constituição está lá: as universidades podem fazer ensino, pesquisa, extensão e inovação. Então, tem esse termo que muda muita coisa. Tá? A Lei de Inovação de 2004 ela foi um marco, tá? Mas só que ela tinha muitas falhas, porque foi a primeira. Obviamente, muita coisa já se fazia relacionada à inovação, relacionada à propriedade industrial, mas você não tinha legislação para isso. Então, muita coisa foi
arrumada nessa primeira lei, mas tinha algumas brechas que não tinha muita segurança jurídica, né? Trazia insegurança jurídica. Insegurança jurídica é um termo que você já deve ter escutado milhares de vezes, é um problema, porque isso traz dubiedade. Então, se você não traz dubiedade, você não sabe muito bem como agir. Então, dependendo de quem interpreta aquela lei, aquela legislação, pode achar que você está fazendo um ato irregular e você está achando que está fazendo um ato regular, né? Então, isso é complicado. Então, o Marco Legal da Inovação de 2016, ele veio a parar essas arestas da Lei de Inovação. Então, na verdade, foi uma atualização da Lei de Inovação e a gente chamou de Marco Legal de Inovação. Mas só que esse marco, a gente sabe que toda lei ela só passa a valer depois que ela é decretada, né? Esse decreto ele só veio 2 anos depois, em 2018, né? E no Rio de Janeiro só em 2022. Então a nossa legislação de inovação, né? Ela é muito recente, tá? E por que eu falo? Eu preciso falar de inovação quando a gente fala de propriedade intelectual, porque foi na Lei de Inovação de 2004 que foi criada a figura do Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT. Tá? O que é o Núcleo de Inovação Tecnológica? Ele é o órgão ou núcleo, né, constituído por uma ou mais instituição científico-tecnológica com a finalidade de gerir a sua política de inovação. Então, todas as ICTs, isso inclui universidade, centro de pesquisa, público ou privado, precisam ter um NIT. Tá? E quais são as competências do NIT? Opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição, acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual, negociar e gerir os acordos de transferências tecnológicas oriundas da ICT, desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela ICT. Tá? Aqui na UFRJ, o NIT ele foi criado somente em 2007. Antes disso, existia uma divisão de propriedade industrial, de propriedade intelectual, vinculada à reitoria, mas ela é simplesmente um gabinete na reitoria. Né? Mas ela, como órgão mesmo, como entidade, foi criada em 2007, através dessa portaria aqui, e ela se chamava Agência UFRJ de Inovação. Em 2022, na última gestão, houve um reposicionamento do NIT dentro do organograma da universidade. Antes, a agência de inovação ela ficava sob o júdice da PR2, que é a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Em 2022, ela passou a ser vinculada diretamente ao gabinete do reitor. Então, hoje em dia, nós da Inova, a gente responde diretamente ao reitor, tá? E não mais ao pró-reitor de pesquisa e ao reitor posteriormente, o que foi um grande avanço da UFRJ. Então, hoje a gente tem muito mais independência, a gente tem muito mais status dentro da universidade, liberdade para agir do que a gente tinha anteriormente. E nessa mudança de posicionamento no organograma da universidade também houve um rebrand. Né? Então, ela deixou de se chamar Agência UFRJ de Inovação e passou a se chamar Inova UFRJ. Tá? Bom, e aí, fazer um paralelo aqui que é muito importante fazer, porque sempre existe uma confusão muito grande na comunidade sobre o que é gerar tecnologia, sobre o que é gerir tecnologia. Tá? Então, gerar tecnologia é responsabilidade nossa enquanto pesquisador. É o que a gente faz, é a nossa missão, é a nossa atuação principal. Então, a gente formula hipóteses, a gente faz experimentações, a gente tem resultados, a gente interpreta esses resultados e esses resultados eventualmente viram tecnologia. Então, é isso que se faz dentro dos laboratórios da universidade, tá? Gerar tecnologia. Mas uma vez que essa tecnologia é gerada, ou seja, ela vira um ativo de propriedade intelectual, ela deixa de estar sob a responsabilidade do pesquisador e ela passa a estar sob a responsabilidade do NIT, da universidade. Então, gerir tecnologia significa como proteger essa tecnologia, qual a melhor estratégia de proteção, patente, registro, quem vai fazer, como vai fazer, qual a estratégia de desenho, de reivindicação, o que eu vou proteger com base nessa tecnologia, qual o tipo de mercado para essa tecnologia. Lembra que a gente está pensando sempre, né, toda vez que a gente fala conjunto de direito de propriedade intelectual, a gente está pensando em mercado. A gente está protegendo aquilo com o intuito de explorar comercialmente. Se a gente não quiser explorar comercialmente, a gente faz o quê? Publica um artigo. E, de graça, a gente, né, doa para o mundo aquele conhecimento. Então, o NIT ele vai responder essas duas perguntas e vai fazer a negociação da tecnologia e também vai gerir os ganhos econômicos sobre essa tecnologia. Então, tudo que acontece depois do depósito é de responsabilidade do NIT.
tá? Então, que isso fique bem claro, porque essa diferença é muito importante a gente entender desde cedo, tá? Então, quem é a Inova UFRJ? A Inova UFRJ é o núcleo de inovação tecnológica da UFRJ e a nossa missão é promover a inovação, protegendo e transferindo os conhecimentos da UFRJ para a sociedade, tá? Então, vinculado direto à reitoria. Então, quais são as nossas atividades? Todas essas que estão descritas aqui. Então, a gente faz o depósito de patente, modelos de utilidade, a gente faz registro de marca, registro de desenho industrial, a gente trabalha na parte de transferência de tecnologia, compartilhamento de laboratório, negociação de contratos, parceria de pesquisa e desenvolvimento, valoração de tecnologias, trabalha no empreendedorismo universitário, inclusive eu estava trabalhando nessa parte hoje de manhã. Qualquer contrato envolvendo a UFRJ passa pela gente, registro de software, busca de anterioridade, orientação, acordo de confidencialidade. Então, se vocês estiverem falando com empresas, né, dados sobre a sua pesquisa, precisa ter um acordo de confidencialidade. Quem faz esse acordo de confidencialidade somos nós. A redação, enfim, eventos. Tudo isso é papel do NIT, tá? E como é que a gente consegue fazer isso tudo? Porque a gente, hoje, na UFRJ, a gente tem resoluções que nos permitem e nos baseiam e deixa claro qual é o nosso papel e como a gente faz. Tá? Então, a gente tem a política de inovação da UFRJ, ela é de 2021, se eu não me engano. Então, vejam bem, olha só que é outra bizarrice da UFRJ. A Agência de Inovação foi criada em 2007. A nossa política de inovação só foi aprovada em 2021. Então, nesse meio tempo, a gente trabalhava meio no limbo. Tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já tem tudo regulamentado. Coisas que inicialmente aconteciam, mas sem esse embasamento jurídico, né? ou legal. Hoje não. Hoje a gente tem uma política que fala tudo que fala na lei de inovação. Então, permite compartilhamento de laboratório, permite que o pesquisador seja remunerado pela exploração comercial da sua tecnologia, do seu invento, né? A gente tem um comitê de inovação. Então, o NIT, na verdade, ele é responsável por gerir a política de inovação da UFRJ, mas ele tem também, sob responsabilidade do reitor, né, a presidência do reitor, mas sob a ação do Inova UFRJ, trabalhar o comitê de inovação. E esse comitê de inovação é um comitê consultivo. Então, qualquer decisão complicada que a gente enxergue, que a gente precise ter algum apoio, a gente leva para o comitê de inovação, e esse comitê é composto por pesquisadores, por pessoas externas ao UFRJ, que tenham um know-how em inovação e propriedade industrial, para dar suporte a essas decisões. Então, esse comitê, a Inova UFRJ, junto com o Comitê de Inovação, desenha e aprova as resoluções relacionadas à inovação na UFRJ. Então, a gente tem algumas resoluções, algumas delas vale a pena mencionar, são essas três. Então, por exemplo, compartilhamento de laboratório. Então, toda empresa, né, que quer relacionar com a universidade, principalmente startups, spin-offs acadêmicas, que precisam de um laboratório, mas não tem dinheiro para montar o seu próprio laboratório, ela pode, através desse instrumento, pedir o compartilhamento de qualquer um dos 1.400 laboratórios cadastrados da UFRJ. Tá? E como é que ela vai fazer isso? É só ler a resolução, que ali tem um passo a passo de tudo que ela precisa fazer, todas as documentações que ela precisa levantar, como ela calcula a contrapartida financeira ou econômica, tudo isso está dentro dessa resolução. Uma outra coisa importante também que foi desenvolvida é a resolução sobre transferência de tecnologia. Então, hoje, na UFRJ, é estabelecido que os ganhos eventuais dessa transferência, eles são divididos em 3 partes. 1/3 vai para os pesquisadores, 1/3 fica na unidade do qual esse pesquisador está vinculado, e 1/3 volta para a UFRJ. E o 1/3 que volta para a UFRJ, ele volta para a inovação. Então, quem gerencia esse 1/3 da UFRJ é a Inova UFRJ. Por quê? Porque a gente tem na nossa política a missão de usar esse dinheiro para desenvolver e estimular a inovação dentro da universidade. Tá? Então, não é um dinheiro que vai lá para o caixa sem fundo, né, para o saco sem fundo da reitoria, não. Ele vem para a Inova e é a Inova que gera esse dinheiro. Infelizmente, a gente não tem ainda dinheiro para gerir, mas, enfim, quando a gente tiver, a gente vai fazer um bom uso desse dinheiro. Tudo a gente faz. Então, por exemplo, é o passo a passo que eu vou falar depois. Hoje,
Você tem uma tecnologia que você acha que deve ser protegida, você vê valor nela. Ah, mas eu não sei nem por onde começar. Você vai contactar a gente e a gente vai fazer todo o processo. Então, a gente tem um time, e aí eu vou passar aqui para o próximo slide, que talvez fique mais claro. Eu te respondo em 2 slides, pode ser? Então, como é que a gente está estruturado hoje, né? A gente está estruturado em 4 setores, mais a diretoria e a coordenação de inteligência estratégica. Tá? Então, o Inova ele tem uma diretora, que é a professora Daniela Uziel, uma coordenação de inteligência estratégica, que sou eu, né? E tem 4 setores. O de propriedade intelectual, que é o setor técnico, então é quem vai atender o pesquisador, quem vai identificar se aquela tecnologia ela é passível de ser protegida ou não, é quem vai pedir os dados do pesquisador, vai fazer uma análise daquilo, mandar para o escritório de patente. Então, hoje, a Inova UFRJ paga a busca de anterioridade e a redação da patente, e a gente paga, na verdade, a UFRJ paga o depósito e a manutenção dessa patente junto ao INPI. Tá? E quem faz tudo isso é a galera do PI, é o time de PI. Tá? Não só para patente, mas também para modelo de utilidade, registro de software, registro de marca, e qualquer coisa relacionada à PI. A gente tem um outro setor, que é o setor de negócios, né, que é o setor responsável pela transferência de tecnologia, que a gente chama de NAVE, Núcleo Avançado de Estratégia em PI. Então, esse núcleo faz o quê? Uma vez que a gente tem um ativo depositado na Inova, na UFRJ, ele passa para esse setor, e esse setor vai criar toda uma estratégia mercadológica. Então, ele vai entender qual é o mercado que aquela tecnologia abrange, está inserida. Quais são as empresas que trabalham, que atuam nesse setor, né? O que essas empresas fazem, se elas têm algum tipo de fitting com essa tecnologia. A gente desenha uma estratégia de apresentação dessa tecnologia para a empresa, né? E se a empresa ficar interessada, a gente começa a negociação dessa tecnologia e a gente segue essa negociação até que ela esteja na etapa de contrato, que aí a gente passa para a nossa assessoria jurídica e ela vai desenhar o contrato, né? E aí, uma vez fazendo esse contrato, a gente efetiva ou não esse licenciamento. Tá? Então, a gente tem um terceiro setor, que é a assessoria jurídica. Então, a assessoria jurídica faz todos os pareceres de processos de prestação de serviço, de acordo de pesquisa e desenvolvimento, contratos de licenciamento, contratos de parceria, contrato de compartilhamento de laboratório, tudo isso passa pela nossa assessoria jurídica. Tá? E a gente também tem um setor administrativo que faz tudo isso acontecer. Né? Então, a gente está super bem estruturado. Tá? Bom, então, como é que as coisas funcionam na UFRJ? Né? Qual é o passo a passo? A primeira coisa que a gente tem que fazer, e eu vou sair aqui um pouquinho do slide, e vou aqui entrar no site. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar no site inovação.ufrj.br. Então, o nosso site está atualizado, né? E todas as informações relacionadas à propriedade intelectual, à gestão, como fazer, está lá. Tá? Então, aqui a gente tem sobre a gente, né? O que a gente faz, quem somos. Então, toda a equipe está discriminada aqui, e toda essa legislação que eu falei hoje, e acho que eu não falei também, ela se encontra no nosso site. Então, você não precisa ficar, qual o número da lei que o Diego falou, qual é a lei que está relacionada a isso, não precisa se preocupar, porque se você entrar aqui no site, a gente tem tanto as resoluções internas relacionadas à inovação e propriedade intelectual, como também as principais legislações federais, e aqui são as legislações federais, porque nós somos uma instituição federal, né? Obviamente a do Rio de Janeiro também é importante, mas as que eu comentei e as que eu não comentei também estão aqui. Então, você consegue acessar facilmente essa legislação. Tá? Além disso, a gente tem a nossa vitrine tecnológica. Então, toda a tecnologia que é depositada, a gente processa essa tecnologia e coloca na vitrine tecnológica, que fica aberto ali para qualquer um interessado naquela tecnologia possa buscar e acessar a gente. Obviamente, não estão todas as tecnologias que a gente tem depositada na vitrine. O objetivo da vitrine é que a gente coloque as principais, né, aquelas que têm mais chance de saída. Mas todas as tecnologias estão no nosso portfólio. Na verdade, estarão no nosso portfólio. Né? A gente tem hoje um número relativamente grande de ativos depositados. O nosso portfólio está com 100 e pouquinho, mas antes do final desse ano a gente vai estar com isso atualizado. Então, todas as mais de 600 ativos vão estar lá no nosso portfólio. Tá? A gente tem aqui informações sobre o ecossistema de inovação,
como funciona a biodiversidade. A gente tem essa aba Tramita Fácil, que é super legal. Por quê? Porque está dentro da nossa missão. Cadê? Não foi? Prestação de serviço. Então, está dentro da nossa missão e atividade, né? Nós somos especialistas em várias técnicas, em várias coisas, que a iniciativa privada tem muito interesse, porque eles não têm capacidade de fazer isso, né? Então, muito comum que as empresas procurem a universidade para resolver problemas pontuais que elas tenham em processo, em N fatores, que a gente consegue resolver muito bem. E isso se configura uma prestação de serviço técnico especializada. Tá? Então, vários laboratórios, eu já prestei serviço para uma empresa, isso é regulamentado dentro da UFRJ. Tá? Então, existe um processo que se abre no SEI para fazer essa prestação de serviço. Só que, como qualquer processo, o SEI é muito burocrático. Então, essa aba aqui, além de dar orientação sobre o que é prestação de serviço, quando que atende uma prestação de serviço, quando não atende uma prestação de serviço, a gente também consegue gerar todos os documentos para a gente colocar no SEI. Então, a gente simplesmente preenche esses formulários com as informações que vão ser necessárias e, no final das contas, são bastante informação, a gente coloca em enviar e a gente recebe por e-mail os PDFs prontos. A gente só precisa assinar no SouGov e fazer o upload no SEI. Então, é uma ferramenta que facilitou bastante o processo. Então, aquele misticismo de antigamente, a UFRJ lidar com a empresa é muito difícil, porque é muito demorado, é muito burocrático. É burocrático. Todo mundo que lida com ente público sabe que é burocrático. A gente tenta desburocratizar, mas chega um ponto que é impossível, e eu entendo por quê. Mas o que a gente pode fazer para facilitar, a gente tem feito. Então, hoje em dia, o que se demora mais, por exemplo, numa prestação de serviço, é que, pela lei, a gente precisa aprovar na unidade e no conselho de centro. Então, isso é o que demora mais, porque dependendo da unidade, vai ter que ter reunião de departamento, ou reunião de programa, congregação ou reunião de colegiado, e depois passar no conselho de centro. Então, essa etapa demora um pouquinho. Mas depois que sai daqui e vai para a Inova, a gente tem uma meta de retornar todos os processos em até 5 dias. A nossa meta principal, enfim, são 5 dias, mas a gente tenta retornar antes de 48 horas. Então, acaba sendo muito rápido a tramitação dentro da Inova. Então, a gente faz o possível e o impossível, eu digo o impossível de verdade, porque é muito trabalho, para a gente não deixar o processo caducando lá, porque a gente entende que a celeridade é importante nesse tipo de relacionamento. E aqui a gente tem essa aba Contato. Tá? Essa aba Contato é a forma que vocês vão conversar com a gente. Então, aqui, você só precisa colocar o nome, e-mail e telefone para a gente poder acessar vocês, dizer se tem vínculo ou não, e informar o motivo de contato. E aqui tem todos os motivos possíveis e impossíveis. Se você não souber o que colocar, só colocar em outro, porque vai chegar na gente do mesmo jeito e a gente vai identificar para o setor responsável. Então, por exemplo, eu acho que eu tenho uma patente. Eu não preciso saber que eu tenho uma patente. Vocês não têm obrigação de saber isso. A gente tem a obrigação de saber. Então, se vocês têm um conjunto de resultados que se acha legal, que tem um diferencial e que pode se tornar uma patente, consulta a gente. Antes de mostrar em pôster, antes de fazer a publicação, antes de divulgar para qualquer lugar, porque isso é importante. Você precisa ter novidade. Quando a gente divulga, a gente perde novidade. Então, entra lá e fala, cadê? Onde é que está? Está vendo patente aqui? Aqui, patente é o modelo de utilidade. É só colocar, bota uma historinha aqui, manda, que aí o nosso time de PI vai receber isso e vai entrar em contato com vocês. E vai dar as orientações de como seguir. Tá? Então, a gente não... Antigamente rolava nessa história, a Sônia certamente ouviu, porque a agência não ajuda a gente em nada, porque eu tenho que escrever patente, eu nunca escrevi patente. Não, hoje em dia não. Hoje em dia a gente até pede que não escreva nada. Para a gente facilita mais do que já chegar um texto escrito. Então, assim, o que a gente pede informação? A tese, a dissertação, os trabalhos. E aí a gente faz a busca de anterioridade, manda para o escritório de patente, né, de PI, fazer a redação, e aí, em cima do texto que o escritório manda, o pesquisador vai corrigindo a parte de literatura, se está certo, se não está certo. Quando o escritório tem alguma dúvida em relação a isso pode ser uma anterioridade, me esclarece isso, o pesquisador esclarece, porque acaba sendo mais fácil para a gente, porque o escritório ele já vai escrever dentro do modelo INPI. E, às vezes, quando o pesquisador manda,
Alguns já têm mais experiência e já fazem isso com o pé nas costas, mas a grande maioria não. Então, manda e a gente ajustar, né? Todo mundo sabe isso, fazer do zero às vezes dá menos trabalho do que corrigir alguma coisa que não está bom. Então, a gente faz todo esse processo. Tá, sim. Tá. Bom, a primeira coisa que tem que fazer é entrar em contato com a gente. É assim, a primeiríssima coisa. Vocês não precisam nem achar que tem hoje, ou ter. Eu acho que eu vou ter. Me orienta desde o início o que fazer. Essa é a primeira etapa. Aí a gente vai dizer, ó, bom, primeira coisa, não apresente isso em lugar nenhum. Guarda as 7 chaves. Segunda coisa, se for o caso de uma patente, a gente pode fazer banca fechada. E a banca fechada, na verdade, a decisão é só da CPGP. Então, é uma questão que você resolve internamente dentro da unidade da pós-graduação. Não precisa passar para o CPEGuinho, CPEG. Tem que vir, tem que vir do aluno, do orientador, pedir essa defesa. Mas nem sempre é um problema. Por quê? Porque se o aluno já identificou, o pesquisador identificou que aquilo pode se tornar uma patente ou um registro de software ou qualquer coisa relacionada à API, e ele começa a tramitar esse processo antes, pode ser que o depósito aconteça antes da data da defesa. Ou uma outra possibilidade, em vez de ser defesa fechada, é fazer uma defesa aberta, mas assinar um NDA com os membros da banca. Nesse caso, a gente só estimula que não tenha nenhum convidado, né? Incluindo pai, mãe, tio, tia, filho, ninguém. Porque aí a banca assina esse termo de confidencialidade que, enfim, é um termo que garante que aquela pessoa não vai transmitir aquela informação a terceiros. E aí a gente tem um prazo, né? De depósito na biblioteca. E na biblioteca você pode dizer que está sendo sob sigilo, tá sobre, e aí não precisa ser publicado. Na verdade, não é que não precise, você tem um prazo maior de sigilo até a publicação. Tá? Mas, assim, a mensagem que eu queria deixar hoje é: pensou, escreve para a gente. Não precisa ter nada assim concluído. A gente não precisa disso. A gente está mais focado em ajudar a pensar como fazer para que vocês consigam fazer certo assim o processo, do que muitas vezes a gente recebe pedido assim: defendi, meu aluno publicou, aí faltando um mês para terminar o período de graça. Eu acabei não falando o que é período de graça, né? O período de graça é um período de até um ano depois que aquela matéria, né, aquela tecnologia, ela foi publicada, sendo do mesmo autor, do mesmo inventor, o NPI aceita esse prazo como não sendo anterioridade, tá? Não ferindo o quesito de novidade. Então, vamos supor, o artigo foi publicado hoje, aí faltando 3 meses para completar um ano, ele entra. Eu descobri que isso daqui dá uma patente, vamos fazer uma patente. E a gente fica correndo contra o tempo. Tem um problema sério, porque se for uma tecnologia que ela tem apelo mundial, a gente já perde Estados Unidos, a gente perde Europa. Então, isso diminui o poder de negociação da gente com uma possível empresa interessada. Então, assim, é importante que esse processo aconteça antes. E uma outra desmistificação é: patente não impede artigo. A única coisa que muda é o time. Então, a gente deposita primeiro e depois publica. Então, assim, depositei hoje, amanhã eu posso publicar. Você não precisa esperar um ano. Amanhã eu posso publicar, porque vai contar a data de depósito da patente, no caso da patente. Tá? Então, sim, porque isso é uma outra coisa, né? Então, você tem um ativo depositado e você vai publicar o artigo. Só que o que você está publicando é um método, é um processo. Você não quer expor esse processo no artigo, né? Porque senão vai estar ali domínio comum antes do período, né, que a tua patente esteja publicada. Então, você pode simplesmente no artigo colocar: esta metodologia está sob alvo de proteção e o número da API. Que toda vez que a gente deposita uma patente, gera um número, BR 2000, blá, blá, blá. E aí você coloca esse número. Depois, eu acabei não falando isso, mas depois que, no caso da patente, ela é depositada, ela tem um período de até 18 meses até ser publicada. Então, durante 18 meses, ela fica sob sigilo. Então, a pessoa só vai ter noção do seu método 18 meses depois que você publicou.
Então, isso é uma forma de que você garantir a competitividade e a exclusividade daquele processo perante os outros. Porque é isso, o grande problema é você tornar público. Né? Quando você torna público, qualquer pessoa pode fazer uso daquela informação. Ela deixa de ser sigilosa. Só voltar aqui, já para terminar. Então, a gente tem esse formulário. Tá? E a gente também tem aqui o nosso ecossistema. Então, o nosso ecossistema ele envolve... Talvez eu tenha uns slides aqui. O parque tecnológico, as incubadoras de empresa. Deixa eu voltar aqui para os slides. Talvez rapidinho, né? Só para vocês terem noção de como que a gente está estruturado. Antes disso, só alguns resultados, né? Então, a FRJ hoje tem mais de 800 ativos depositados, sendo que entre 2016 e 2022 foram mais de 300, isso envolvendo patente, registro de software, registro de marca. A gente já gerou mais de 3 milhões de reais em royalty, com uma taxa de sucesso acumulado superior a 52%, ou seja, a gente, infelizmente, não é a melhor do Brasil, mas a gente está longe de ser a pior, a gente está muito bem posicionado no panorama aí de NITs e de universidades no Brasil, e eu estou falando isso não é porque eu estou na Inova, não, mas porque todas as visitas que a gente recebe, olha que a gente recebe muita visita por mês, de gente aí do Brasil inteiro, fala que a gente realmente está muito bem estruturado, mas, obviamente, sempre pode melhorar, né? Então, e isso depende de vocês, tá? Perdão. Então, eita, o que houve aqui? Tá. A UFRJ, na verdade, ela não tem só a figura do NIT. Hoje a gente tem um ecossistema de inovação. E isso está previsto na nossa política de inovação. E esse ecossistema de inovação são todos esses entes aqui. Então, a Inova UFRJ, ela é como se fosse o central, né? Porque é o que tem respaldo jurídico para existir. Mas a gente criou em 2019 o Inova CCS, que provavelmente vocês já ouviram falar, se não ouviram falar, já passaram em frente, ainda que não saiba, ali onde que era a antiga livraria do Nilson, bem aqui no Carreirinho do Bloco L. Então, isso foi uma iniciativa da professora Daniela Uziel e minha, né, que a gente entendia que a agência de inovação única para a universidade inteira, ainda que ela fosse muito bem aparelhada, não conseguia discutir as realidades da universidade. Né? A gente está falando da maior universidade federal do país. Vocês têm noção de quantas pessoas circulam na universidade, em todos os seus campos, por ano? Assim, só de corpo social, nós somos mais de 70 mil. Só de aluno, na verdade. Se você juntar mais 5 mil docentes, mais 11 mil técnicos, mais pós-graduação, não sei o que lá, quase dá um universo quase 100 mil pessoas. Então, assim, você ter 10, 15 pessoas para gerir tudo que 11 mil pessoas produzem é praticamente impossível. Então, a gente entendeu que descentralizar, no sentido de você ter pessoas em cada um dos centros do saber, que conseguisse conversar aquela linguagem, ia ser uma forma mais efetiva de você orientar, de você difundir a cultura da inovação, de proteção industrial, né, intelectual, do que você deixar isso restrito numa única entidade. Né? E isso, na gestão passada, foi propagado para a universidade inteira e está dentro da política de inovação. Então, hoje, cada um dos centros do saber da universidade tem um Inovinha, que antes era Sistema Inova, quando se chamava Agência de Inovação, agora virou Inovinha, né? Porque o Inovazão é a Inova UFRJ. E associado a esse sistema descentralizado, a gente tem as incubadoras de empresa, que atualmente são 4. Né? A incubadora de empresas da COP, que é a mais antiga de todas, que é uma incubadora de empresas de base tecnológica. E a CRIOS, que é mais recente, mas é lá de Macaé, também de incubadora de empresas de base tecnológica. E a INEAG e TCP são empresas de empreendedorismo social, também de base tecnológica, mas com um olhar mais social. Tá? E, além disso, o Parque Tecnológico da UFRJ, que é um espaço, não sei se vocês conhecem, mas é no outro canto da ilha, né, onde a gente fica fisicamente dentro do parque, apesar da gente não ser o parque. Tá? Parque é uma entidade, Inova é outra, que isso fique bem claro, porque muita gente confunde. Que também não somos a Inovateca, até a Leonora estava me perguntando hoje mais cedo, a Inovateca ela é um prédio dentro do parque para eventos. Tá? Então, é o prédio bonitinho, que parece o Cubo Mágico. Aquele é a Inovateca, a Inova é o NIT. Tá? A gente fica num prédio branco, redondo, do lado do Notório Sabor, do restaurante. É um prédio branco lá, bonitinho.
Enfim, então tudo isso compõe um ecossistema da UFRJ que a gente conversa com todos os laboratórios, com empresas, com o governo, com a sociedade em si. Então essa figura do ecossistema ela é muito importante e hoje consolidada a gente consegue fazer muito mais atividade, muito mais ações em prol da inovação, em prol do avanço da transmissão da propriedade intelectual daquilo que a gente produz na universidade. Então, só para... já falei demais, mas, enfim, só para terminar de verdade, a gente hoje, por exemplo, a gente está desenhando um programa de estímulo à criação de spin-offs acadêmicas, com base nas tecnologias que são desenvolvidas na universidade. Então, a gente tem uma pessoa dedicada a isso, que é uma pessoa com longa expertise, que é de São Paulo. Então, a gente contratou uma pessoa de São Paulo que vem, às vezes, no Rio de Janeiro para poder visitar os laboratórios e pensar. É uma pessoa que tem contato com o Sebrae, que já criou não sei quantas startups, é sócia de uma startup, etc. Justamente para a gente conseguir estimular. E a gente faz isso junto com a incubadora de empresa, já na perspectiva de que, uma vez que essa empresa seja constituída, seja incubada na incubadora, ela possa vir a ser uma empresa residente do parque. Então, que a gente espera, que no futuro a gente consiga ter essa esteira funcionando de uma forma muito mais fluida do que funciona hoje. Mas, por outro lado, a gente tem hoje uma esteira de inovação que até pouquíssimo tempo atrás ela não existia. Então, que são todos os entes relacionados à inovação conversando e trabalhando cooperativamente. Tá? Então, se quiserem saber um pouquinho mais, no nosso site também tem informações sobre o ecossistema de inovação. Então, vou deixar aqui o meu contato. Caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram alguma coisa, pode me escrever. Muito obrigado. Se tiverem alguma pergunta que não foi respondida ao longo desse período, vou ter o maior prazer de responder. Bom, lembro de você, garota, ainda pelos corredores, né? É um prazer ver nesse cargo assim tão importante, né? Depois vou passar lá para a gente conversar melhor, né? Então, deixa eu me apresentar para os alunos também, né? Eu estou como coordenadora adjunta agora do mestrado profissional e o ano que vem eu vou assumir a coordenação. Então, a gente está fazendo essa transição e eu tenho muitas coisas para conversar com você. Tem mais alguma pergunta, alguma dúvida que vocês queiram aproveitar? O momento é esse. Não? Eu acho que foi bem legal, que as pessoas foram tirando a dúvida no começo, né? Então, super obrigada de novo, né? E obrigada, gente. Bom final de semana aí.